ministrado pelo Luiz Felipe Monteiro dos Santos, título Direito de Propriedade e o Desenvolvimento Econômico das Etnias Indígenas Brasileiras. O autor sou eu mesmo que escrevi. Eu mesmo me apresento. Então, pode iniciar, Felipe. Ok, professor. Ok, bem, como o senhor falou, né? Eu vou apresentar essa abordagem da economia institucional. Ok, né? Direito de propriedade. Certo. O que seria o direito de propriedade? O direito de propriedade é o poder jurídico que é concedido pela lei. Para alguém, ela determina que a pessoa pode, esse bem, ela deve ser revê-lo de quem quer injustamente que esteja possuída. As externalidades e os direitos de propriedade, certo? A teoria econômica institucionalista, ela defende que as atividades, reprodutivas, requeira uma existência de direitos de propriedade. Isso que garantindo um aparato institucional para o apropriado. As instituições determinam a estrutura de incentivos da sociedade que sinaliza aos agentes as ações de maior retorno econômico. Desta forma, a evolução histórica e as características sociais, elas são determinadas para a reprodutividade de um sistema econômico e a sua capacidade de adaptação frente às oportunidades surgidas nos mercados. Para que isso aconteça, o artigo ele falava que havia a questão dos custos de transações. E esses custos eles estavam entre a mensuração de atributos desejáveis e também os custos de desenvolvimento e a efetivação de contratos que possibilita a transferência dos direitos de propriedade. Quanto à transferência de direito dos direitos de propriedade, ela foi postulada por Commons, que era um economista institucionalista, e ele falava sobre o conflito entre o capital e o trabalho, empoderamento dos trabalhadores, e ele citava 3 pontos, que seriam as transações de barganhas, que são realizadas através do mercado, as transações gerenciais oriundas dos processos decisórios internos das firmas, e as transações de relacionamento. As instituições são, assim, o que Commons denominou como ação coletiva e destinam-se a garantir o funcionamento da sociedade em geral e a ação dos indivíduos no sistema econômico. Contudo, essas diversas situações, há divergência entre os custos privados e o custo social na condução da atividade econômica, ou seja, existe uma emergência das externalidades que geram ineficiências de alocação produtiva. Dentro dessa ótica, existia uma solução desse problema que foi apontada por Pigot em 1912, né, na qual ele afirmava que cabia ao Estado o papel corretivo, mediante do seu poder de regulação e com o propósito de minimizar o diferencial do resultado de bem-estar social versus o privado. A segunda, ela foi elaborada por Coase em 60, e ela propunha que o sistema de preços, quando operados com baixos custos de transações, sejam capazes de alocar eficientemente os fatores de produção, mesmo sob condições de externalidades. Logo, a propriedade privada da terra emergeria como uma consequência da escassez, e assim da tentativa de restringir a ineficiência alocativa através das restrições ao seu acesso. As alternativas institucionais, segundo Belant e Plater, em 98, existem 2 pontos, que é a comunidade regular, o uso coletivo do fator escasso, e dividir e individualizar as propriedades. Essa tese, ambas são capazes de gerar uma alocação ótima de fatores, no sentido de Pareto, desde que os custos de transação sejam negligenciáveis. Bem, a governança privada dos direitos de propriedade,
ela é geralmente minimizada em custos de transação, ou seja, é mais eficiente que a alternativa de regulação pelo uso coletivo. Coase, Dansert e Norte. Certo. A política indigenista. No Brasil, essa política ela tem origem no surgimento da República nos fins do século XIX, do século, sob a influência do pensamento positivista. A visão positivista foi institucionalizada pelo Código Civil em 1916, que declarava que os indígenas, afirmava que eles eram relativamente incapazes e sujeitos à tutela do Estado. A política indigenista, ela posteriormente, as preocupações, posteriormente, né, ela foi citada, postulada pelo regime militar, foi durante a década de 60 até 84, e lá eles falavam quanto à segurança do território brasileiro e a sua propriedade de crescimento econômico. Nisso pautado a formulação do Estatuto do Índio. Durante o regime militar, se ampliou esse escopo da tutela sobre os povos indígenas, mediante da criação da FUNAI, que foi em 67, que seria a Fundação Nacional do Índio. Com o retorno do regime democrático, a promulgação da Constituição de 88 alteraram as características das políticas públicas no âmbito indigenista no Brasil. A Constituição de 88, ela estabeleceu no prazo de outubro de 93, a demarcação das terras indígenas, e a propriedade da terra passou a ser da União. Em 91, teve uma PL, que é a PL de 2057, né? Ela assegurava o uso exclusivo das riquezas dos solos, dos rios, lagos, existentes nas terras e a renda gerada, quando extraído por terceiros, né? Deve ser retirada integralmente às comunidades. O projeto ele buscava fornecer instrumentos jurídicos que garantiam uma maior autonomia às comunidades indígenas. E essa proposta, apesar do poder de gerar incentivos pelo uso de intensivos recursos disponíveis pelas terras indígenas, elas encontram-se em discussões pelo Congresso há mais de 19 anos. Foi um problema que o pessoal nunca resolveu. E, todavia, apesar da ratificação pelo Brasil, a inexistência de um marco regulatório nacional inviabiliza a sua implantação efetiva. Como resultado, a questão indígena brasileira defronta-se com um impasse institucional, em que a tentativa de introduzir direitos de propriedade depende da arregimentação das forças sociais, que fornece uma legitimidade e poder legal à sua adoção. Bem, sobre esse aspecto, a teoria econômica institucionalista aponta que o regime de propriedade coletiva pode ser eficaz na governança das transações, desde que a norma legal resguarde a autonomia local das comunidades. Para finalizar, a garantia dos direitos de propriedade privada é considerada pela teoria econômica institucionalista como um atributo essencial ao funcionamento de uma economia de mercado. Logo, a utilização desse arcabouço teórico institucional das políticas indigenistas, né, é necessário que haja uma adesão diversificada de fatores relevantes para a adoção do regime de propriedade. E existem também umas análises de desenvolvimento dada por Ostrom e Fitzpatrick em 2006, que elas descrevem a eficiência do regime de propriedade coletiva, da maturação de arranjos pelos mesmos participantes e sobre o regulatório geral. E ela era pautada entre respeito às práticas que foram adotadas pelas sociedades tradicionais, priorizar a coesão social e uma autonomia emergencial nas iniciativas locais.
Por fim, o desenvolvimento econômico das sociedades indígenas requer um uso de recursos disponíveis em suas terras com um maior grau de autonomia. Dessa maneira, o objetivo persevicionista não deve ser a única justificativa pela defesa da demarcação das terras junto à sociedade civil. E as referências que eu utilizei foi o seu artigo, que era Direitos das Propriedades e o Desenvolvimento Econômico das Etnias Indígenas Brasileiras, e também um artigo referente ao direito de propriedade. Essa foi minha apresentação. Obrigado, professor. Ok, Felipe. Me diz o seguinte, Felipe. O que você entendeu aí dessa questão dos direitos de propriedade dos indígenas com relação ao que a economia institucional propõe? Você consegue sintetizar a ideia central? O artigo ele propôs ideias institucionalistas para que elas fossem traçadas, para que melhorasse a questão do aspecto do índio, né? Porque eles não têm esse aparato do Estado, eles não têm ajuda, eles ficam muito à mercê de várias questões, e as políticas institucionalistas, elas se baseavam de forma que permanecesse as questões éticas, né? Institucionais do ambiente e tudo mais. E é uma coisa que não acontece. Eu vi que o artigo ele pegava bastante essa parte. Ok, Felipe. Então, eu acho que é importante resgatar um pouco ali da teoria institucionalista. Eu utilizei ali alguns autores, o Douglass North, a Elinor Ostrom, o Dempsey, Commons. De forma geral, esse institucionalismo da nova economia institucional, o Commons é do institucionalismo original, mas ele é muito usado na nova economia institucional, tende a descrever que o papel das instituições, especialmente para a atividade econômica, ela está vinculada com a garantia dos direitos de propriedade. Num ambiente institucional que não há garantias de propriedade, há uma tendência de uso dos recursos de forma insustentável, ou seja, os recursos são depredados. Imagina assim, uma situação hipotética, né? Cada um de vocês aí, muitos de vocês têm algum meio de transporte, tem uma moto, tem um automóvel, né? Quando essa moto, esse automóvel, vocês adquirem esse meio de transporte, todas as despesas oriundas desse meio de transporte são vocês que incorrem, né? Então vocês têm a obrigação, já que é de vocês, né? Não obrigação, é do próprio interesse de vocês cuidar desse meio de transporte, porque vocês despenderam o recurso para adquiri-lo e a propriedade é de vocês. Na medida que vocês adquiriram, vocês vão ter lá um licenciamento que vai dizer que vocês são donos da moto, vocês são donos do automóvel. Imaginemos, por exemplo, que não houvesse esse sistema, que a sociedade, através do Estado, concedesse para as pessoas um meio de transporte gratuitamente, né? Só que esse meio de transporte, essa moto, esse automóvel, ela não seria privada de vocês, ela seria da coletividade. Então teria um tanto lá de automóveis, de motos que as pessoas usariam, né? O que tenderia a acontecer com esses automóveis e com essas motos? Pergunta aí para o Felipe.
ou para quem quiser responder. Será que eles vão ser bem cuidados? Será que vai ser feita a manutenção corretamente? Né? O que será que vai acontecer com esses meios de transporte? A tendência é que... Fala aí, Felipe. Pode falar, professor. Não, você ia falar, agora fala. Não, eu falo que quando a gente está com algo que não é nosso, a tendência é a gente não cuidar tão bem quanto a pessoa que é dono cuidaria, né? Exatamente. A gente iria verificar o quê? Um monte de moto lá com pneu estragado, automóveis sem manutenção, né? Você ia ver lá, hoje eu vou pegar, vamos dizer que tivesse um estacionamento e você vai usar pela semana lá. Tá lá, quem quiser pegar, pega para usar, né? As pessoas vão começar a usar, os que estão melhores, os que estão mais bem conservados vão começar a quebrar, os velhos vão começar a estragar, vão ficar lá inoperante lá no estacionamento. Ou seja, é isso que no jargão da economia institucional é chamado de tragédia dos comuns. O que é a tragédia dos comuns? Tudo que não tem uma definição de direito de propriedade tende a ser usado de forma insustentável, né? Então, se você tem uma quantidade de terras lá à disposição, quem chegar lá desmata, quem chegar lá pesca, quem chegar lá caça, né? Faz o que quiser. Vai todo mundo chegar lá, fazer isso, aquela área vai ser depredada. Essa que é a realidade, né? Agora, isso significa que sempre a propriedade privada é o melhor instrumento de direito de propriedade? Não necessariamente. Na nossa sociedade capitalista, o sistema de propriedade mais usado é a propriedade privada. Vocês têm o automóvel de vocês, né? Eu tenho o meu notebook, eu adquiro uma residência, né? O mesmo exemplo que eu dei para o automóvel, imagina o Estado disponibilizasse casas para quem quisesse, de graça, as pessoas usariam, não seria delas, seria da coletividade. O que iria acontecer? As pessoas iam usar aquelas casas, elas iam começar a ficar depredadas, né? Daqui a pouco o Estado ia ter que construir outras casas, né? Porque ninguém é dono da casa, da residência, ou do apartamento, né? Agora, não necessariamente você cai na situação da tragédia dos comuns quando o direito de propriedade ele é coletivo, mas ele estabelece critérios de uso que são coletivos. Só que isso, no nosso sistema, ele não é, ele entra na situação ou estatal ou privada. Então você tem um ativo, um bem qualquer que é do Estado. Aí cabe ao Estado resguardar o uso sustentável daquele bem. Então o Estado, ele se apropria de áreas devolutas e cria um parque florestal, um parque ambiental. É do Estado? Esse parque vai ter que ser resguardado, vai ter que ter um sistema que não permita o acesso de quem não é dono do Estado, não é dono daquela área de reserva. Porque se isso não for garantia, cai de volta para a situação da tragédia dos comuns, né? Então, o que isso aí tudo tem a ver com a questão indígena? A questão indígena é que esses povos, eles são povos que foram demarcadas áreas de terras para essas populações, só que houve na formulação, já isso desde lá do século XIX, com o Rondon, né, o sistema baseado na política indigenista, né, do Rondon, que foi o pioneiro nisso, e assim por diante, depois o governo militar, o regime militar, e depois a nova república. Se estabeleceu
uma regra legal que as comunidades indígenas elas têm o usufruto, mas elas não têm a posse das áreas. Então, aquelas terras são do Estado brasileiro, da República Federativa do Brasil. Mas os indígenas têm o usufruto. Têm o usufruto para fazer o quê? Para desenvolverem seu modo de vida tradicional. Tudo que eles fizerem lá, a princípio, tem que beneficiar a eles mesmos. Então, em tese, a discussão legal se pode, por exemplo, uma comunidade indígena usar aquelas terras para algo que venha a posteriormente, vamos dizer assim, gerar dano para aquelas terras, ou que gere ganhos para pessoas que não são indígenas. Então isso aí é uma questão legal, porque é uma situação meio dúbia, porque eles têm o usufruto, né? Aí o Paulo está dizendo, instituições versus indígenas, por não conseguir adaptar ou integrar os indígenas na sociedade. Também isso, né? Mas vamos dizer que a Constituição garante que os indígenas mantenham aquele modo de vida deles originário. Então, se eles querem manter o modo de vida originário, eles têm que ter direito a fazer isso. E se eles quiserem fazer isso, não tem como integrar no nosso sistema, porque o nosso sistema é totalmente diferente do sistema social deles, né? Então, imagina aqueles indígenas lá que estão não tem contato ainda com a nossa sociedade, né? Então eles não querem ter contato, não é nem que eles não querem, se eles entram em contato com a nossa sociedade, eles vão tender a ir perdendo lá as características originárias deles, né? Então, em tese, eles poderiam optar. Se eles quiserem entrar na sociedade brasileira convencional, ok, eles não são impedidos, eles podem se empregar, eles podem, ou seja, eles podem ter uma vida igual ao do brasileiro convencional, só que aí ele deixa de fazer parte daquela comunidade tradicional, né? Ele passa a ser já um aculturado, né? Mas a questão central é a seguinte, essa indeterminação, por um lado, atende certos objetivos. Quais os objetivos? Na época do regime militar havia um temor de segurança nacional, ou seja, você se via que essas terras indígenas, sem estarem sob a tutela do Estado, elas poderiam ser um risco para a soberania nacional. Outras nações estrangeiras, elas têm um sistema constitucional e legal em que as terras indígenas é como se fossem estados dentro do estado constitucional. Então, por exemplo, no Canadá, né, de certa forma nos Estados Unidos, na Austrália, aquelas comunidades, aquelas sociedades indígenas, é como se elas continuassem a ser estados, vamos dizer, entre aspas, independentes da tutela do país. Então, elas podem se determinar certas instâncias internamente. E aquelas terras são consideradas dessas comunidades, né? Então, é uma diferença legal na forma de fazer isso, né? Isso garante que vai ser bem usado, que vai ser sustentável? Não, não garante, porque elas podem, por exemplo, arrendar as terras para construção lá nos Estados Unidos, para construção de como é que chama? Aquelas casas de azar, né? Que as pessoas vão lá fazer jogo, né? Por quê? Porque, inclusive, questões tributárias, eles têm ingerência. Então, imagina que o Mato Grosso tem uma regra fiscal. Dentro da comunidade indígena, eles podem criar um paraíso fiscal, em tese, né? Dependendo das regras lá do Estado americano, que eles estão vinculados, né? E aí eles vão ganhar bastante, né? O jogo do bicho não seria o jogo do bicho, seria os cassinos, né? O jogo do bicho é ilegal, o cassino seria
né? No nosso caso, a gente não tem essa permissão de fazer isso. Mas, em tese, eles podem arrendar para extrair petróleo, eles podem fazer basicamente o que eles acharem que deve fazer, desde que seja algo que siga os trâmites lá da comunidade deles, né? No nosso caso, já por causa do regime militar, isso aí foi concedida a posse via usufruto. Mas, ao mesmo tempo, internacionalmente, tem uma convenção da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que faz parte da ONU, que é uma regra que o Brasil é signatário, que estabelece que qualquer ação que o Estado brasileiro venha a querer realizar nessas terras indígenas, porque a terra ainda é do Estado brasileiro, né, tem que passar pela instância dos indígenas, eles têm que dar o ok. Então o Estado, assim, vou passar lá uma linha de eletricidade naquelas terras, eles têm que se reunir, eles têm que dar o ok. O Congresso, o Congresso Executivo, né, os poderes da União podem desenvolver essas ações, mas tem que ser ouvida as comunidades indígenas. E isso aí até hoje em dia não foi regulamentado, né? Então existe essa regra da OIT, que em tese o Brasil é consignatário, e aí dependendo lá, ou seja, isso aí vai para a justiça, aí o sistema jurídico vai ter que definir, né, como é que isso aí vai ser resolvido. Muitas vezes isso aí legalmente já há uma prática de ser feita essas instâncias, né, de aceite dos indígenas, mas depois isso aí se transforma, isso aí judicialmente gera processos que têm instâncias, o Ministério Público, ou seja, as diversas instâncias do judiciário também entram nisso, e isso aí gera pendências muito longas de resolução desses conflitos aí, né? Então, o texto, ele, olhando sob o olhar da economia institucional, tende a achar que esse tipo de resolução ela é falha. Ela é falha não no sentido de que não possa haver um direito de propriedade coletivo dos indígenas. Pode. Também não quer dizer que o sistema de usufruto não possa funcionar. Também pode. Só que da forma como é hoje em dia, que não está claramente delimitado o que pode e o que não pode ser feito, isso gera uma indeterminação de direito de propriedade. A pior situação, eu acho que eu já falei para vocês em sala de aula, você tem o direito de propriedade legal, está lá na lei, que diz tal coisa. Mas não adianta ele estar estabelecido legalmente se na prática essa indeterminação gera o quê? Gera na prática a tragédia dos comuns. O que é a tragédia dos comuns? O Estado, não, a área é do Estado, mas o Estado não tem políticas públicas que garantam o uso, né, que garantam a posse daquelas áreas, a não entrada de quem não pode, né, não adota políticas públicas que, já que é do Estado, então o Estado tem que resolver, tem que gerar renda lá para os indígenas, né? Se os indígenas eles não têm direito de propriedade, eles não podem usar as terras, eles não podem fazer atividades em parceria com os não indígenas, né? Então quer dizer que o Estado deveria entrar e fornecer essas políticas públicas para eles viverem. Mas, ao mesmo tempo, há essa situação de indeterminação. Como não há uma exclusão, o que pode acontecer? Quem não deveria estar usando esses recursos começa a usar parcerias ilegais, né? Entrada de não indígenas, até contra a vontade dos próprios indígenas, né? Fazendo grilagem e assim por diante, isso que a gente vê lá, os mineradores, né? Ou seja, vira terra de ninguém. Quando é terra de ninguém,
o mais forte é que manda. Não é nem, no final não é nem o Estado brasileiro e não é nem as comunidades indígenas, é o cara que entra lá armado, né? Então, ou seja, quem na prática faz aquilo lá ser utilizado mesmo que ilegalmente, né? Então, pela visão institucionalista, isso é o pior dos mundos, é a tragédia dos comuns, né? Então você pode tanto ter você pode ter o Estado ou você pode conceder para os indígenas. Ambas as situações são válidas, né? Tendo os seus cuidados, os seus pormenores de como é que isso aí vai ser feito, que vai ser implementado. O que não pode é na prática não ter essa imposição de direito de propriedade, porque aí você cai na situação da tragédia dos comuns. Essa que é a ideia central. Algum comentário, Felipe, os demais? Vamos ver aqui no chat se tem alguma coisa. Então é isso, o Paulo comentou, isso aí tem que ser resolvido, né? Do jeito que está, não dá para continuar. E da minha parte, ok. Ok. Então vamos encerrar agora esse, vamos iniciar o próximo seminário.